Você já sentiu que falta alguma coisa? Uma sensação de que, por mais que tudo pareça normal, existe um pedaço da sua história que você simplesmente não consegue acessar? Essa sensação de vazio, de busca constante, é mais comum do que parece. Milhões de pessoas em diferentes partes do mundo relatam a mesma inquietação. Quem eu sou, de verdade? E se, antes de nascer, você soubesse todas as respostas? Se soubesse de onde veio, qual o seu propósito e por que está aqui? Mas, em algum momento, tudo foi apagado. Hoje você vai conhecer uma teoria que pode mudar sua forma de ver a realidade. A teoria do grande esquecimento. Curiosamente, a ideia de um grande esquecimento não é nova. Egípcios, hindus, gregos e até tribos indígenas, todos falavam de algum tipo de perda de memória espiritual. Os gregos chamavam de Lete, o rio do esquecimento. Os hindus chamavam de Maya, a ilusão. E os egípcios tinham rituais para tentar lembrar quem realmente eram, antes de morrer. Culturas de diferentes lugares e tempos, com a mesma mensagem. Estamos vivendo com as memórias apagadas. Coincidência ou sinal de uma verdade universal que foi esquecida? Se a gente olhar para nossa própria vida, tem um detalhe curioso. Ninguém lembra dos primeiros anos de infância. Por quê? A ciência chama isso de amnésia infantil, dizendo que o cérebro ainda está em formação. Mas, será que é só isso? Existem crianças que, antes dos 5 anos, relatam lembranças de vidas que nunca viveram. Falam de pessoas que nunca conheceram, lugares onde nunca estiveram. E quando crescem, essas lembranças simplesmente somem. Seria apenas desenvolvimento cerebral? Ou mais uma prova de que esquecemos por algum motivo maior? A ciência tem algumas explicações para os nossos esquecimentos. Segundo os neurocientistas, nosso cérebro possui mecanismos de filtragem de informações, justamente para evitar sobrecarga. Mas alguns pesquisadores vão além e questionam: será que o cérebro realmente armazena tudo, ou apenas acessa uma parte? Existe uma teoria conhecida como teoria do filtro da consciência. Ela sugere que o cérebro não é uma fonte, mas um receptor, como uma antena, que só capta uma fração da realidade total. De acordo com essa visão, as informações sobre quem realmente somos podem estar guardadas em um nível mais profundo, inacessível para a mente comum. Essa ideia não é nova. Desde o século passado, físicos, psicólogos e até filósofos questionam a real função da mente humana. Além disso, experimentos com hipnose e regressão de memória sugerem que o cérebro pode guardar memórias bloqueadas de propósito, como se tivesse uma espécie de firewall protegendo certos dados. Mas quem programou esse bloqueio? Foi um mecanismo evolutivo? Uma defesa emocional? Ou será que, como algumas teorias sugerem, existe uma força externa que controla esse acesso? Uma força que decide o que você pode, ou não, lembrar. No próximo bloco, vamos entrar em um território mais espiritual e conhecer o conceito de o véu do esquecimento. Uma ideia que pode explicar por que nascemos sem memória alguma, mesmo que a nossa alma já saiba de tudo. Muitas tradições espirituais falam de algo chamado o véu do esquecimento. Segundo essa ideia, antes de nascer, nossa alma faz um acordo. Ela escolhe esquecer tudo o que viveu antes. Parece cruel, mas há um motivo profundo por trás disso. Imagine jogar um jogo, sabendo todas as respostas. Qual seria a graça? Qual seria o aprendizado? O esquecimento seria parte fundamental da experiência humana. Uma espécie de teste, um ciclo onde precisamos aprender, amar, sofrer, crescer, sem saber as respostas de antemão. Segundo algumas doutrinas, esse véu é colocado logo no momento da concepção ou do nascimento. É como se
ao atravessar para este plano físico, nossa memória espiritual fosse completamente resetada. Mas há quem diga que o véu não é perfeito, que pequenos lapsos, déjà vus, sonhos estranhos e até intuições repentinas são falhas temporárias nesse sistema. Existem até práticas, como meditações profundas ou experiências de quase morte, que supostamente conseguem rasgar esse véu e trazer de volta algumas memórias. Mas será que tudo isso é só crença? Ou existe algo realmente bloqueando nossa consciência? No próximo bloco, vamos explorar casos reais de pessoas que afirmam ter rompido o véu e lembrar de outras vidas, ou até de momentos antes de nascer. Apesar de todo esse bloqueio, existem casos que desafiam a lógica. Pessoas, principalmente crianças, que afirmam lembrar de vidas passadas ou de momentos antes de nascer. Um dos casos mais famosos aconteceu na Índia. Uma menina de apenas 4 anos descreveu com detalhes uma aldeia onde nunca esteve. Ela sabia nomes, rotinas e até descreveu a localização exata de objetos enterrados. Quando os pesquisadores foram até lá, tudo foi confirmado. Nos Estados Unidos, o caso de James Leininger ganhou destaque. Um garoto que, aos 2 anos, começou a ter pesadelos com quedas de avião. Detalhes tão específicos que só poderiam ter vindo de alguém que viveu aquilo. Investigações mostraram que todas as informações batiam com a vida de um piloto da Segunda Guerra Mundial. E não são só crianças. Adultos também relatam, através de sessões de hipnose ou meditação profunda, memórias de outras existências e até visões de um lugar de espera entre as vidas. Esses relatos são considerados evidências? Não pela ciência tradicional, mas são estudados com cada vez mais atenção por psicólogos, psiquiatras e pesquisadores da consciência. Seja coincidência, seja ilusão, ou seja uma falha no sistema de esquecimento, o fato é que esses casos continuam surgindo e desafiam a ideia de que tudo pode ser apenas fruto da imaginação. No próximo bloco, vamos dar um passo além e mergulhar nas teorias conspiratórias. E se esse esquecimento não for natural, nem espiritual, mas sim um experimento? Agora, vamos entrar em um território ainda mais polêmico. E se o nosso esquecimento não for uma escolha espiritual, nem uma falha biológica? E se tudo isso for parte de um experimento de controle? Algumas teorias conspiratórias sugerem que a humanidade está presa dentro de um sistema, um tipo de prisão de consciência. De acordo com essas teorias, entidades superiores, ou até civilizações avançadas, controlam o ciclo de nascimento e morte, mantendo a gente preso numa espécie de looping eterno, onde o esquecimento é essencial para o controle. A lógica por trás disso é simples e perturbadora. Se você não lembra quem é mais fácil te manipular. Alguns falam de tecnologias avançadas, outros de barreiras energéticas colocadas ao redor da Terra. E há até quem afirme que, em sonhos ou estados alterados de consciência, já teve vislumbres de uma realidade muito maior, escondida de nós. Mas, por que fariam isso? A resposta mais comum entre os teóricos é energia. Acredita-se que nossas emoções, especialmente as mais densas como medo, sofrimento e raiva, alimentam essas forças. Claro, tudo isso soa como ficção científica, mas será que é mesmo? No próximo bloco, vamos encerrar essa jornada com uma reflexão profunda. E se o seu processo de despertar já tiver começado? Agora que você ouviu tudo isso, talvez esteja sentindo o coração acelerar um pouco. Talvez uma voz dentro de você esteja dizendo: isso faz sentido. E se o incômodo que você sente há anos não for só ansiedade ou crise existencial,
E se for o primeiro sinal de que você está começando a despertar? Muitos dizem que o primeiro passo é justamente esse: sentir que tem algo errado com a realidade. Pequenas coincidências, sonhos estranhos, sensações de déjà vu. Tudo pode ser parte de um processo maior. Talvez, a cada dia, a cada pensamento, você esteja lentamente recuperando pedaços da sua memória original. Não é fácil. Lembrar dói. Confrontar a verdade o assusta, mas, ao mesmo tempo, é libertador. O convite que fica aqui é simples. Comece a questionar tudo. Relembre quem você é, de onde você veio e por quê. Está exatamente aqui, agora, assistindo esse vídeo. Pode ser apenas coincidência, ou pode ser o primeiro passo de uma jornada de volta para casa. A decisão de continuar dormindo ou despertar é sua.